Eu me lembro bem. Eram meados de 1980. Foi o ano em que tudo mudou. Eu estava desempregado e não conseguia mais manter a minha família. Meus filhos andavam descalços, com roupas velhas e rasgadas. Faltava tudo e muitas vezes não tínhamos com o que nos alimentar. Minha esposa estava desesperada. Eu andava triste e procurava algum alento na bebida. Foi então que um amigo me avisou que a companhia ferroviária estava contratando trabalhadores braçais para a construção e manutenção das vias férreas. Sendo assim, apresentei-me no escritório da empresa e fui informado que era necessário passar por um teste de aptidão física e uma prova escrita. Fiquei entusiasmado e nervoso ao mesmo tempo, mas não desanimei. E no dia marcado para os testes, eu estava lá. Fui o primeiro a chegar. Muitas pessoas também compareceram, mas já nos testes físicos, muitos foram dispensados. Passei na primeira fase e fiz a prova escrita. No dia da divulgação dos resultados, ao ler a lista dos convocados, quase desmaiei de emoção ao encontrar o meu nome entre os aprovados. E todos nós, eu, minha mulher e meus filhos, nos abraçamos e choramos de emoção. O trabalho era duro e pesado. Arrancávamos trilhos velhos para colocar os novos. Trocávamos as vigas de madeira. Juntávamos as pedras para sustentar os trilhos e construíamos muitos quilômetros de novas linhas. Não era fácil, porém, já no primeiro mês, recebi um gordo salário. Então tudo compensou. Mais tarde, até compramos uma casa. O problema é que o trabalho me exigia longos períodos fora de casa. Eu chegava a ficar mais de um mês em viagem pelos trilhos para a manutenção dos trechos. Nessa época, a empresa havia construído ao longo da margem das estradas de ferro várias casas para os funcionários que trabalhavam na manutenção desses trechos. Eu conhecia 3 casas que estavam há bastante tempo desocupadas, por se localizarem em um local afastado da cidade, no meio rural, cercada por uma mata. E eu resolvi ficar nesta casa. 10 quilômetros depois, na estrada rural, encontrei o caminho entre a mata fechada e logo à frente o acesso ao ponto da linha férrea onde as casas foram edificadas. Foram mais 2 quilômetros a pé em meio ao matagal, até avistar as 3 casas isoladas no meio do nada, na margem da linha do trem. Se não existisse uma estrada de ferro, dificilmente alguém construiria uma casa ali. As 3 estavam vazias, então preferi ficar com a do meio, que parecia a mais conservada. Eu estava agora sozinho e sem vizinhos. Passei o dia promovendo a limpeza do lugar, e à noite eu estava bastante exausto. Então apaguei as luzes e caí na cama. A escuridão ali era total, e havia um silêncio da mata, um criquilar constante, cigarras cantando e às vezes o trinar de alguma ave noturna.
Então, vencido pelo sono, adormeci profundamente. Um som estridente me despertou de repente. Reconheci o inconfundível som de alerta sonoro das locomotivas. Consultei o relógio. Eram 3 horas da madrugada. Meio tonto de sono ainda, voltei a deitar. Mas naquele momento, comecei a ouvir vários sons que se confundiam. Parecia que algumas pessoas estavam lá fora conversando. Era um vozeiro, gargalhadas, pés se arrastando por todos os lados e coisas batendo. Imaginei que só poderia se tratar de uma mudança e fiquei feliz com a chegada de vizinhos, pois aquele lugar era muito solitário. No dia seguinte, apesar da noite mal dormida, levantei cedo para dar as boas-vindas aos novos moradores. Antes de sair pela porta, dei uma espiada pela janela na casa do lado direito. Estava como sempre, bem fechada, vazia e sem cortinas nas janelas. Então deduzi que a mudança foi feita na casa da esquerda e cheguei à janela do lado oposto. Meu coração disparou. Também estava vazia. Não havia nada que denotasse que alguém estivesse morando ali. Pensei então que eu poderia ter sonhado, mas o evento ruidoso que me acordou foi bem real. Passei o dia todo com muitas dúvidas, pensando naquele ocorrido, e cheguei à conclusão de que eu estava tendo alucinações. Quando a noite chegou, deitei mais cedo para descansar. Porém, demorei muito para pegar no sono. Eu estava quase dormindo quando pulei da cama com um susto. Fortes batidas na porta me despertaram desta vez. Fiquei muito receoso, pois não estava esperando ninguém, principalmente àquela hora da noite. Me armei com um cabo de vassoura e, parado no meio da sala, indaguei: "Quem é?" Não escutei nenhuma resposta. E como estava muito escuro, não me arrisquei a abrir a porta e voltei para a cama. Eu estava me preparando para deitar e quase tive um infarto devido a um novo susto. O maldito apito do trem ecoou pelos meus ouvidos, fazendo tremer as paredes da casa. Olhei o relógio e constatei que o trem das 3, mais uma vez, não se atrasara. Ao acordar de manhã, eu estava completamente exausto, mas trabalhei até tarde e finalmente fui para a cama. Exatamente às 3 da manhã, fui acordado por diversas vozes. Deduzi pelo som que dezenas de pessoas se concentravam na frente da minha casa. Tive a impressão de que se tratava de uma procissão passando perto da minha janela. Mas àquela hora, naquele lugar, para me certificar do que estava acontecendo e provar a mim mesmo que não era louco, fui até a janela para me certificar de quantas pessoas estavam ali. Aproximei-me e, no mesmo instante em que abri as cortinas, todo o alarido cessou. Até as cigarras calaram o seu zunido. Então um forte cheiro de vela queimada encheu o ar. Apavorado demais para acender as luzes,
Fui encostando na parede em direção ao quarto. Eu queria entrar embaixo dos cobertores e me forçar a dormir. Quando visualizei meu quarto, onde a fraca luz da lua escapava entre as cortinas da janela, meu corpo amoleceu e minhas pernas ficaram bambas por causa da visão de uma mulher que estava ali, sentada na minha cama. Era uma mulher de meia idade e penteava os cabelos. Estava de camisola e parecia estar se preparando para deitar. Eu voltei ofegante devido ao pavor que sentia. Procurei com as mãos descontroladas o interruptor da luz, quando senti a saliência do botão e ouvi o clique. A sala finalmente iluminou. Agora, com mais coragem, com a luz acesa, voltei em direção ao quarto. Cheguei bem devagar na porta, mas agora não havia mais ninguém ali. E mais uma vez, as alucinações me atormentavam. Resolvi então que iria no médico no dia seguinte. Mas quando amanheceu, uma forte chuva tomou conta do lugar e não consegui sair da casa. A chuva durou o dia todo. E somente quando anoiteceu, as nuvens negras foram embora. Eu iria ter que sair dali no dia seguinte. Foi então que fui dormir novamente e falei para mim mesmo: desta vez pode cair a casa, que eu não saio desta cama. Até que de repente, acordei novamente com um grupo de vozes gritando: saia, saia desta casa, maldito! Meu coração disparou naquele momento e eu obedeci prontamente. Passei cambaleando e aos tropeços e fugi pela porta, completamente apavorado. Fui em direção aos trilhos. Segui pela estrada de ferro sem rumo. Queria apenas me afastar daquele lugar amaldiçoado. No momento em que eu ia me afastando daquele lugar, eu escutava as vozes e gargalhadas que agora vinham de dentro da minha casa. Não faço ideia do que era aquela maldição, mas com certeza os primeiros moradores daquelas casas sabiam o que tinha ali. Boa noite.